Eu chamo a conversar conosco sobre esse assunto o advogado do Instituto de Defesa da População Negra e da Coalizão Negra, o Joel Luiz Costa. Ele está comigo aqui ao vivo para nos ajudar a entender um pouco desse caso. Olá, Joel, boa tarde. Olá, boa tarde, Fabiola. O senhor está acompanhando mais de perto tudo que estão falando a respeito dessa operação. O que o senhor nos traz de informação e até mesmo de investigação a respeito desse caso? Como a operação ainda persiste, inclusive há relatos de envio de uma nova mobilização de envio de policiais, com caveirão aéreo, grupamento também de terra, as informações estão um pouco desencontradas. Então, também acredito que, em respeito às pessoas que moram no local ou quem tem familiar no local, eu acho que a gente tem que ter um pouco cuidado na hora de dizer, por exemplo, o número de mortos, o número de feridos. A gente tem confirmado que tem 8 corpos no IML local, ainda dependendo de ser identificado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, mas não dá para confirmar que foram somente essas pessoas vitimadas no que aconteceu nesse final de semana. O que vale frisar é que tudo isso ocorre depois de uma primeira operação, Fabiola, onde que houve a vitimização de um policial. Ou seja, é a mesma dinâmica do que aconteceu no Jacarezinho em 6 de maio desse ano. Então, e alguns estão falando que foi uma chacina. Já dá para dizer isso, Joel? Você já pode dizer isso ou não? Então, sim, na nossa compreensão, sim. A gente teve, como eu disse, né, teve a primeira operação, né, no sábado ainda, em que esse sargento da Polícia Militar veio a falecer, e a partir disso tivemos um final de semana inteiro de confrontos desenvolvendo na comunidade de Salgueiro, né? E culminando com, né, nessa virada de domingo para segunda, com essa chacina. A princípio temos 8 corpos, a gente também não dá para ficar mensurando quantas pessoas foram vitimadas até o momento, mas há informações, por exemplo, de que pessoas feridas ainda estão no mangue, que há outros corpos no mangue e que isso ainda precisa se verificar. Entretanto, o Corpo de Bombeiro local, segundo informação dos moradores, tem se negado a entrar na favela e prestar o socorro. A gente não sabe se há uma decisão, uma deliberação de instância superior para que o Corpo de Bombeiros não cumpra, ou se é porque a polícia ainda está no local e há uma operação ainda em curso. Mas a gente precisa, Fabiola, que o Estado dê uma posição realmente sólida sobre isso, tanto para os moradores do Salgueiro, como para todos os moradores do Estado do Rio de Janeiro. Então, eu considero sim uma chacina, e é uma chacina que acontece no momento em que a gente ainda nem teve uma resposta à chacina do Jacarezinho, a gente se debruça por uma nova chacina executada por agentes do Estado. Lembrando que no Brasil não há pena de morte, Fabiola. Então, toda morte ocorrida em uma ação policial deve ser verificada. Uhum. A gente já sabe a respeito dessas pessoas que foram encontradas mortas, quem são essas pessoas? Já tem alguma informação, Joel? Havia mencionado informações que chegam são que esses corpos ainda estão pendentes de identificação no IML da região. Então, a gente não tem uma identificação e também não temos ainda uma estimativa de quando vai acontecer. Pegando como exemplo no Jacarezinho, os primeiros corpos levaram 12 horas para iniciar as identificações e levando muito mais que 24 a 36 horas para que a gente tivesse todos os envolvidos identificados, o que parece algo ruim do ponto de vista de informação, mas na verdade é algo cruel. Você imaginar que tem pessoas, tem corpos ali que estão, né, sob a tutela do Estado e tem familiares que não saber quem são esses corpos, né? Se é ou não um familiar seu. Então não é somente uma demora do ponto de vista de informação para a gente que está tentando entender o que aconteceu. É uma crueldade com as pessoas locais que querem saber se o seu Sim. familiar foi ou não foi vitimado. Pelas redes sociais, né? Ficou bem claro isso, o desespero dos moradores. Ô, Joel, para quem não conhece bem essa região, você podia explicar para a gente um pouquinho esse complexo do Salgueiro? Como é que é essa comunidade? Um pouquinho do que acontece lá e por que a própria polícia falando, uma região dominada por traficantes, eles sempre falam isso, né? Eu acho muito importante a gente trazer aqui a questão dos moradores, da comunidade. O que você poderia nos trazer de informação a respeito do que é essa comunidade, esse complexo do Salgueiro?
importante a gente expor, Patrícia e Fabiola, para os telespectadores, que, ainda que seja uma região dominada pelo tráfico, ou milícia, ou qualquer facção do tráfico no Rio de Janeiro, como todas, ou a maioria das favelas são, o tráfico é uma minoria dentro dessas territorialidades, né? A gente tem uma estimativa de 2 milhões de pessoas morando nas favelas do Rio de Janeiro. A gente não pode dizer que nem 10% delas é o tráfico, compõe o tráfico, até porque 10% seria 200 mil. Seria 4 vezes maior que o orçamento da Polícia Militar, o grupamento da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Se a gente tivesse esse número de traficantes, a gente não haveria, né, não existiria Rio de Janeiro. Então, há o comando do tráfico no local, entretanto, é um número reduzido comparado aos moradores, e ainda assim a atuação do Estado é muito mais bélica do que no sentido de confronto e de exterminar o inimigo, do que na perspectiva de resolução dos conflitos que ali existem, né? Então, a localidade de Salgueiro é uma localidade que tem sofrido reiteradamente com a política bélica do Estado, ou seja, com operações policiais pautadas no confronto, né? Não na inteligência, mas sim no confronto, de entrar com caveirão aéreo, e tendo esse confronto regular. Vale lembrar, Fabiola, que é a mesma comunidade onde João Pedro foi assassinado há pouco mais de um ano, com 70 tiros deferidos contra a sua casa, numa casa em que só havia crianças, nunca é demais lembrar isso, e que é um local de vulnerabilidade social, como as favelas do Rio de Janeiro, que está em São Gonçalo, que é a segunda maior cidade do estado, segundo maior contingente populacional do estado do Rio de Janeiro, um lugar, sim, de vulnerabilidade social, um lugar empobrecido, com um IDH muito baixo, mas um lugar composto massivamente por população trabalhadora, pobre, e que reside lá, né, por uma questão não apenas por uma questão de escolha, mas por uma questão de necessidade. Então, o que fica, Fabiola, a gente precisa expor para os telespectadores há sim o comércio varejista de drogas naquela localidade, como há na maioria das favelas do Rio de Janeiro. Esse comércio, do ponto de vista das pessoas que lá ocupam aquele território, é uma coisa muito pequena comparado à grande massa de trabalhadores que moram. Então, a gente precisa cobrar do Estado que, ainda que entenda que há necessidade de ocupar para prestar um serviço de segurança pública, mas que na nossa concepção é insegurança pública, que o faça com cuidado, resguardando as vidas das pessoas que moram. O que não tem sido feito. Não foi feito no Jacarezinho, não foi feito no Alemão, não foi feito na Maré, no Salgueiro, no Falé. Todos esses casos são os casos de chacina, com 10 mortos ou mais, e não foi feito ontem na comunidade de Salgueiro, Fabiola. Incrível você trazer essa questão dos números, Joel, porque é exatamente isso, né? Não são os lugares que são violentos, não são as comunidades que são violentas, não são as favelas que são violentas, são lugares que são violentados, justamente pela falta, né? Pela falta de Estado, pela falta de lazer, de cultura, de educação, de saúde, de urbanismo e de tudo que a gente vê nessas comunidades. Então é sempre importante dizer também isso, né? Compreender o lugar para a gente poder falar a respeito dele. Bom, a gente segue acompanhando a nossa reportagem. Vale lembrar a DPF mais 635, Fabiola, que toda tanto a fascina do Jacarezinho como essa do Salgueiro foi desenvolvida no escopo da DPF 635, a famosa DPF das favelas, que não proíbe, mas ela impede operações policiais de maneira irrestrita durante a pandemia. Ou seja, as operações policiais em território de favelas e periferias devem ser justificadas a partir de uma questão de ser essencial. Ou seja, não pode ser uma coisa cotidiana, tem que ser extraordinária. Então, o que foi definido pelo ministro Fachin e pelo Supremo Tribunal Federal do Brasil, Fabiola, é que é necessário que as polícias do Rio justifiquem o porquê dessas operações. Justifica o Ministério Público, justifica o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e justifica a sociedade fluminense, o que não acontece. E aí a gente precisa também questionar o Ministério Público do Rio de Janeiro, assim como o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Fabiola, do porquê isso segue acontecendo e por que essas instâncias que têm o dever de coibir ações arbitrárias não fazem. Lembrando que, pela Constituição Federal do Brasil, cabe ao Ministério Público o poder de controle de fiscal externo da atividade policial. Então, se a polícia errou, o Ministério Público precisa cobrar. E se o Ministério Público não cobra, a gente precisa cobrar o Ministério Público para que ele cumpra o seu papel constitucional, Fabiola. Não é nenhum favor. A gente tem membros do Ministério Público, membros da magistratura, que ganham mais de 20 mil reais por mês para cumprir o seu papel de manutenção de uma estrutura social minimamente pacificada e que atenda a todos e todas, e não somente uma população específica de bairro nobre ou de uma determinada área. A gente precisa que esses servidores cumpram o seu papel e deem uma resposta
quando uma violência desse nível acontece novamente, Fabiola.